Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos conversar sobre a Camil, que é uma empresa do setor alimentício aqui do Brasil. Não só do Brasil, mas também em alguns países aqui da América do Sul e que é detentora de marcas relevantes que todo mundo conhece. Hoje nós vamos passar pelos resultados que a empresa entregou recentemente. Vamos analisar também as estratégias e investimentos da empresa para os próximos anos, as perspectivas futuras dela, os indicadores e os lucros, os seus dividendos, suas projeções de preço, valor intrínseco, preço teto de Camil e a comparação de rentabilidade dela com o CDI e Bovespa também. Antes de começar, pessoal, peço que vocês me ajudem por aqui, se inscrevendo no canal e deixando o like, tá? As duas coisas são importantes. Vamos lá então para o vídeo, galera. Bom, pessoal, iniciando aqui, vamos conversar primeiramente sobre a Camil e algumas partes do processo, ok? Essa apresentação pode ter algumas frases distorcidas porque eu fiz a tradução pelo Google Tradutor, tá? A apresentação da Camil só tinha em inglês e para facilitar para vocês eu trouxe ela em português. E a Camil, ela é uma das empresas líderes na América Latina, ela tem um expertise único no mercado financeiro, uma empresa antiga e que vem crescendo a cada ano que passa, tá? Apesar dos seus lucros terem uma volatilidade, as receitas vêm crescendo também, tanto até que o seu modelo de negócio acaba sendo sólido e com margens resilientes, apesar dessa margem ser reduzida, que eu já vou mostrar para vocês. Tem um portfólio interessante também, a Camil, e também avenidas de crescimento totalmente tangíveis, tá? Que faz total sentido aqui no Brasil e também na América do Sul. Igual eu comentei com vocês, vejam que a receita de Camil vem crescendo a cada ano, tanto na parte nacional, como também na parte do exterior, ok? Exterior esse, pessoal, onde ela é uma das maiores empresas de alimentos da América Latina. Hoje ela está em 5 países aqui na América do Sul, onde se encontra Equador, o Peru, Chile, Uruguai e Brasil. Suas maiores operações são, logicamente, no Brasil e no Uruguai, ok? São 35 instalações de processamento, 23 centros de distribuição, aproximadamente 8.000 funcionários, então é um processo que vem crescendo bastante. Aqui temos também as principais marcas que a empresa tem dentro do processo dela. Exemplo disso é a Camil e a União, que já a gente conversa de forma mais adentro a esse assunto. Sobre a representatividade por segmento na receita líquida, pessoal, vejam que 29% é da base internacional, 52% é devido à alta rotatividade, que é de arroz, feijão e açúcar, e também existe a parte de produtos de alto crescimento, onde inclui peixes, massas, café e biscoito, tá? E igual comentei com vocês, é uma empresa antiga e que vem crescendo a cada ano. Tanto até que, se eu mostrar para vocês a história, vejam que ela é, pessoal, de 1963. E desde então, ela vem crescendo ano após ano, evoluindo seus processos e também as aquisições, as estratégias de investimento da empresa, ok? Vejam que em 2022 foram feitos novos lançamentos junto com a marca da União, Mabel e Toddy. Um ponto importante para a gente ressaltar aqui é que a empresa ela não está envolvida em nenhuma etapa do processo agrícola desses produtos, tá? É tudo terceirizado. Aqui podemos ver os processos de cada produto. Vejam que o único processo que acaba não tendo a originação e o processamento é a união, ok? É o açúcar união no caso. Os outros já têm o processo dentro de Camil. E dentro desses processos temos várias marcas. Marcas que acredito eu que vocês conhecem bastante. Exemplo disso é a União, tanto na parte do açúcar, como também na parte do café. Tanto o Café União quanto o Seleto, ok? Café Bom Dia também é um outro que é muito famoso. As marcas da Mabel, do Toddy, são exemplos de marcas relevantes aqui para Camil. No exterior conseguimos verificar também várias marcas que aqui eu já também não conheço, ok? E dentre essas marcas, pessoal, existe uma estratégia pronta quanto às vendas desses produtos. O que eu quero dizer com isso? Hoje existem vários tipos de produtos por prateleira. Exemplo, o preço de uma bolacha da Toddy vai ser superior às bolachas da Mabel. Entendem isso? O lucro sobre a marca do Toddy é maior
melhor do que a marca da Mabel, por exemplo. Não sei dizer se é isso, mas é um exemplo que pode acontecer. Mas com certeza esses produtos da primeira prateleira acabam vindo mais caros, né? Quando nós vamos fazer as compras, sempre verificamos que essas marcas são mais caras, até por conta de toda a sua qualidade também, né? E para auxiliar esse processo, existe a rede de distribuição, que são focados nos atacadões, nas lojas de atacado e as contas do Brasil também, né? Como Açaí, Pão de Açúcar, Dia, Carrefour, enfim. No total, vejam que as principais contas, que são dessa prateleira, pega 38%, atacado 22%, que são dessa prateleira aqui, e revendedores 32%, ok? Distribuidor pega 9% dessas vendas. O foco maior das vendas em tonelada é o estado de São Paulo e também as regiões do centro do país e também do norte do país, ok? Comentando agora sobre mais detalhes do perfil dos produtos, pessoal. Primeiramente sobre os grãos e o açúcar aqui no Brasil. Reparem que é um setor que vem crescendo bastante desde 2007, tá? Isso considerando esse período de 2013 até 2019, tá? Período esse que ficou um pouco estagnado. Depois teve uma alta, agora esse ano, acredito eu que também vai vir em crescente desde 2020, tá? Ainda vai finalizar o trimestre de Camil, lembrando a todos que Camil, ao invés de soltar o quarto trimestre, ela soltou o terceiro, porque o ano fiscal da empresa é diferente, tá? Termina no início desse ano aqui, tá? No sentido de conservas de peixe, massas, biscoitos e café aqui no Brasil, vejam que esse setor também vem crescendo bastante, ok? O gráfico ficou um pouco distorcido por conta da tradução, tá? E comentando agora sobre os produtos na América Latina, esse setor já está um pouco estagnado. Reparem que desde 2014 fica nessa região, tá? Entre 500 a 700, tá? Não tem uma evolução tão constante. 2023 vai sair o resultado daqui a alguns meses. E para ter esse crescimento, pessoal, a empresa teve que fazer algumas aquisições e também aproveitar as oportunidades de crescimento. Por conta disso, a empresa focou muito no arroz e no feijão, né? No arroz e feijões. Veja que Camil hoje no Brasil é a primeira desse setor, tá? E quanto aos feijões, Camil pega a segunda colocação aqui no Brasil. Algumas das novas categorias que a empresa tem é a parte de café e negócios de trigos, tá? Quanto ao exterior, quanto aos países aqui da América do Sul, em conjunto ao Brasil, vejam que existem oportunidades no Uruguai, no Chile, no Peru e em novos mercados aqui da América, tá? Então eles estão pensando lá na frente também. Ponto positivo aqui, tá? Gosto bastante desse tipo de apresentação, demonstrando aonde a empresa quer chegar, quer investir. Aqui nós temos algumas transações que aconteceram entre 2021 e 2022 para exemplificar os investimentos feitos. Existiram investimentos no Uruguai, no Equador, aqui no Brasil, com algumas marcas, como a marca Seleto, Amália, Café Bom Dia e Mabel. Reparem que a empresa vem crescendo bastante, pessoal. Vem fazendo muitos investimentos, comprando marcas novas para expandir esse mercado, buscando principalmente um retorno nas suas receitas e lucros consequentemente. Lucros esses que podemos verificar nos resultados que a empresa soltou nesse mês do terceiro trimestre, tá? Lembrando do ano fiscal que eu comentei com vocês. Os destaques do terceiro trimestre ficou para grãos e açúcar aqui no Brasil, que veio superior comparado ao trimestre do ano de 2022, tá? Conforme vemos aqui no gráfico, principalmente por conta da continuidade das exportações de açúcar, tá? O preço teve uma volatilidade, acabou auxiliando também essa evolução. Outra situação que ajudou foi o preço do arroz, tá? Acabou auxiliando bastante. Vejam que tivemos uma crescente aqui, tá? Quanto ao feijão teve uma queda e no açúcar, igual eu comentei com vocês, também teve uma elevação, acabou auxiliando esse crescimento das receitas, tá? Vejam que o preço líquido médio ficou em 4,26, bem elevado comparado aos últimos trimestres, tá? Para o setor de massas, biscoitos, café e pescados aqui do Brasil, o volume de vendas comparado ao trimestre anterior desse mesmo período cresceu, ponto muito positivo, tá? O preço líquido acabou caindo um pouco comparado ao trimestre desse mesmo período. O preço do trigo e preço do café acabou caindo um pouco também, ok? Conforme estamos vendo aqui e aqui. Nos destaques internacionais, pessoal, temos também uma evolução nesse resultado do trimestre, né? Comparado a esse trimestre ao trimestre desse mesmo período em 2022, tá? Uma elevação bem legal. Destaque também ao
preço que evoluiu bastante, ok? No geral, esses resultados acabaram auxiliando a receita líquida comparado ao trimestre anterior desse mesmo período. Custo do produto vendido subiu 16% aproximadamente, tá? O lucro bruto acabou subindo também, ponto positivo. EBITDA subiu, mais um ponto positivo. E aí entra um ponto negativo, que seria o mais importante, não é, pessoal? Que é o lucro líquido, que acabou caindo comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, ok? E até trazendo mais detalhes sobre esses lucros, reparem que as receitas vêm crescendo, conforme eu já trouxe para vocês, tá? Aqui no formato mais detalhado, trimestralmente e depois anualmente. Anualmente fica bem mais claro esse crescimento das receitas. Ponto positivo, mas não adianta nada a gente analisar essas receitas sem analisar os lucros. Lucros esses que têm uma volatilidade muito grande por trimestre. Reparem que anualmente, anualizado esse gráfico, desde 2020, esses lucros, pessoal, vêm estagnando nessa região aqui, ok? Importante a gente aguardar finalizar o ano fiscal da empresa para ver como que vai ficar esse ano de 2023, tá? Até o momento, levando em consideração o quarto trimestre de 2022, acabou tendo uma queda nesses lucros. Mas é muito interessante esse crescimento dos lucros que teve, comparado a 16 até 19. Ficou um pouco estagnado, mas os projetos que estão em andamento podem auxiliar nesse crescimento dos lucros novamente, tá? Importante também a gente analisar a margem líquida, que vem caindo desde 2020. Hoje está em 3,5%, está muito abaixo. Já tivemos momentos melhores nessa margem, tá? Lembrando que esse dado é do investidor 10, tá? Pode ter uma volatilidade aí. E já que estamos comentando nos lucros, vamos agora para os dividendos. Dividendos esses que são entregues ano após ano, e a média desse dividendo, pessoal, fica em 3,5% ao ano, tá? Com destaque para 2020, com um dividendo aproximadamente de 5,5%, 5,3%, ok? Atualmente está em 3,25% dividend yield. Importante ressaltar também que em 2020 o payout acabou vindo acima da média, vindo 40%. A média de entrega de dividendos, pessoal, é de 25% do lucro que a empresa fornece, tá? Então tem um payout bem inferior, até por conta das suas margens, tá? A empresa precisa fazer muito caixa para conseguir operar de forma tranquila, mas principalmente para continuar fazendo investimentos, ok? Por curiosidade, o payout que eles se baseiam é o que está em lei, tá? 25% aqui. Esse payout se dá, pessoal, principalmente por conta da dívida líquida que a empresa tem. Nesse trimestre, vejam que a dívida líquida chegou em 4,3 vezes, um valor quase que o dobro do que eu gosto, que é 2,5, e que o mercado também vê como um número, como teto dessa dívida líquida sobre o EBITDA. Esses investimentos que a empresa vem fazendo afetaram demais a alavancagem da empresa. É importante a gente sempre se atentar a isso, ok? Comentando agora sobre os indicadores fundamentalistas da empresa, pessoal, seu PL hoje está na sua média histórica, tá? Está hoje a 7,9 praticamente. Seu PVP hoje está um pouco abaixo da sua média. Desde 2022 trabalha abaixo da sua média, mas passou anos trabalhando acima dessa média. Temos também o ROI, que vem em queda desde 2020, tá? Principalmente seguindo os lucros, a queda da sua margem, mas hoje a empresa opera com um ROI de 12,96%, tá? Com 16 estava interessante, 12 já fica bem abaixo da média, que é de 15,55. Temos o ROIC também, que segue o mesmo padrão, e hoje está em 7,6, abaixo da sua média. P sobre EBITDA, hoje está operando abaixo da sua média histórica, que é 4, desde 2022 trabalha abaixo da sua média. O KGR dos lucros dos últimos 5 anos vem caindo, tá? Hoje está em 4,5, está abaixo da sua média. Temos também aqui o VPA, que vem crescendo bastante desde 2020, está em 8,68, e o LPA, que caiu comparado a 2022, período que a empresa conseguiu deixar bem estagnado esses lucros, ok? O lucro por ação, o próprio nome já diz, se baseia pelo lucro praticamente, conforme teve a queda do lucro atualmente, acabou caindo também esse LPA. Lembrando que é importante a gente analisar o quarto trimestre para finalizar esse momento atual que aparece no gráfico aqui do investidor 10, ok? E falando sobre LPA e VPA, vamos falar sobre o valor intrínseco de Camil. Hoje o preço de Camil está em 8,60, tá? Talvez esteja desatualizado, eu fiz essa apresentação no dia 1. Se baseando por esses dados, o valor intrínseco hoje está em 14,86, está acima, positivo então, e o preço teto de Camil está em R$ 5, está abaixo
comparado ao seu preço atual hoje. Mas lembrando que o preço teto para esse tipo de ação acaba tendo uma volatilidade maior. Eu me baseei no cálculo para esse ativo em 6%, mas o ideal seria até reduzir por conta da média desses pagamentos, tá? Reduzindo isso, o valor ficaria mais justo. E trazendo para vocês as projeções técnicas de CAML3, a Camil. Pessoal, esse é o gráfico da empresa desde 2018. Podemos ver aqui que é uma empresa que não consegue manter uma tendência tão interessante e desde 2020 ela não consegue crescer. Reparem que tivemos alguns picos, né, como em 2022, e também estamos chegando agora em patamares mais no meio dessa média, tá? Mas no geral a empresa trabalha numa tendência de baixa desde 2020, ok? Seguindo os seus lucros que estão estagnados e aguardando agora o ano de 2024 para ver quais serão as projeções, tá? Uma empresa que está muito alavancada, que opera alavancada e por conta disso, pessoal, acaba sofrendo um pouco nesse curto prazo em anos. Mas num prazo mais longevo, pode ser que tenha resultados mais expressivos, mais positivos, tá? Por conta do retorno dos investimentos, que até o momento, conforme eles demonstraram, pareceu eficaz esses aportes da empresa. Bom, repare então que a empresa está em momento de tendência de baixa no longo prazo, um período em anos, já num período em meses, pessoal, conforme eu trouxe no gráfico, a empresa ela opera numa tendência de alta desde março. Ponto positivo e até o momento demonstrou uma perspectiva mais positiva. A questão que fica é, existem pontos aqui que são importantes que podem segurar o preço da empresa, como por exemplo, essa zona que eu marquei em azul, que é a 8,95, que é uma região importantíssima de projeção de preço. Já bateu nessa zona, está nesse momento tendo uma maior dificuldade para ultrapassá-la. Vale lembrar que existe a possibilidade de passar, como não. Caso ultrapasse, trouxe duas projeções, 977 e 1059. Caso não consiga ultrapassar, trouxe três regiões aqui mais a curto prazo que podem segurar esse preço para evitar uma queda mais forte, como 8,19, 7,91 e 7,63. Podemos considerar também aqui a média dos últimos 20 meses, que está em 8,02. Caso o preço ultrapasse dessas regiões aqui, eu venho atualizar vocês para novas projeções. Ok, pessoal? Importante ficar atento a esse tipo de ativo por conta dessa tendência mais a longo prazo, no sentido anual, desconsiderando esse curto prazo desde março de 2023, onde ela está em tendência de alta, tá? A empresa está bem técnica e os aportes precisam ser bem técnicos também, ok? Trazendo até mais detalhes sobre a rentabilidade da empresa, vamos fazer uma comparação agora de CAML3 versus o Ibovespa versus o CDI. E pessoal, reparem aqui que o CDI nos últimos 5 anos acabou ganhando de Camil e também do Ibovespa. Caso você tivesse investido R$100 mil aqui, pessoal, você teria em Camil 140, porém no CDI 143 e no Ibovespa 130, ok? Esses dados não têm os dividendos, importante sempre lembrar isso, ok? Muito importante vocês acompanharem os dividendos na hora de analisar essa rentabilidade, ok, pessoal? Vai depender do seu tipo de perfil de investimento, pois a renda passiva importa muito, pois é ela que vai pagar suas contas, ok? Mas lógico que depende do seu perfil, igual eu comentei. Em resumo geral, Camil tem bons investimentos, é uma marca consolidada no mercado, uma marca antiga, igual eu falei para vocês. Ela tem marcas que são de primeira linha, igual eu relatei. Sua receita é muito alta, fica em margens de bilhão. Mas um ponto apenas para a gente se atentar é quanto aos lucros. Os lucros vêm tendo muitas volatilidades, tá? Caso ela consiga engatar uma tendência de alta nesses lucros, os resultados do preço do ativo, pessoal, vai ser muito positivo. Existe só esse adendo. O motivo desses lucros estar mais enxuto talvez seja por conta da alavancagem que a empresa está hoje, mas muito por conta dos investimentos que são necessários para ela expandir cada vez mais. Vai chegar um momento, talvez, que a empresa vai conseguir se estabelecer e reduzir essa alavancagem. Aí sim ela talvez pode entregar mais dividendos e também trazer mais lucros, tá? Mas vai depender muito se essa é a estratégia da empresa. Importante a gente sempre acompanhar para ver quais serão as perspectivas, porque é muito interessante essa empresa, esse mercado que ela está hoje é muito interessante e as marcas que a empresa tem são muito fortes. Vamos ficar de olho. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? E caso vocês tenham sugestões de ativos, podem deixar aqui embaixo que eu vou estar analisando calmamente e trazendo um vídeo detalhado para vocês, ok? Lembrando a todos também, para não se esquecerem de se inscreverem no canal e deixarem o like, tá, pessoal? Importantíssimo isso, as duas coisas. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana a todos e fui, pessoal.